Talk, arte e cultura em cima de uma mesa sem hora marcada, com Vera Borges, do CIES Isqueté. Eduardo, muito bem-vindo aqui ao Isqueté. Também o colega que veio da Aveiro, ou Estarreja, Avanca. Ângelo Castanheira. E também temos aqui o vosso colega e também meu colega da Escola Superior de Teatro e Cinema, o Alexandre Calado. Eduardo, eu convidei-te para esta conversa. Isto tem sido um conjunto de conversas com algumas pessoas ligadas ao teatro. Eu vou destacar 2 ou 3 pessoas que aqui passaram: o Tiago Rodrigues, o Giacomo Scalisi, o Teatro Aberto. Fizemos uma visita grande ao Teatro Aberto e contei com a tua presença. O Francisco Frazão, Miguel Lobantunes, a Tânia Guerreiro e o Tiago Vieira, sobre a relatoria. Ainda bem que estás aqui hoje. E agora o Eduardo Dias e o Festival Avanca. E o título era Entre Desigualdades e Outras Oportunidades. A ideia era de ver de perto um trabalho feito fora de Lisboa e pensar também neste movimento, o que é o trabalho artístico fora da grande cidade, onde há dificuldade em arranjar espaços, onde se discutem as visibilidades, porque depois é um espaço onde há muita gente e facilmente se torna invisível. O que é que se passa em Avanca? O que é que se passa fora de Lisboa? Eu já te ouvi e acho que a tua experiência é muitíssimo rica, interessante para nós conhecermos o trabalho com os públicos locais, o trabalho com a comunidade e o trabalho com o município e a junta de freguesia e até a paróquia. É sobre o teu percurso. Esta conversa incide sobre o teu percurso. Mostra-nos o que é que tu fizeste e como é que chegaste aqui, digamos, à tua estrutura teatral. Isto foi em 99, éramos todos uns garotos e frequentamos alguns cursos de teatro que se foram cruzando com... Isto em Avanca. Se calhar vou começar por situar Avanca geograficamente. Talvez muita gente não conheça. Avanca fica ali, é uma terra ali plantada entre o Douro e o Voga. Chama-se Avanca. Aliás, a derivação do nome dizem que era porque quando as cortes passavam lá, abancavam. E então daí a possível origem do nome Avanca, que derivou para o que hoje é. Ou então a abundância de uma planta medicinal que era a avenca também. Muito bonita, suculenta. Por causa das zonas mais úmidas daquela terra. Fica no concelho de Estarreja, distrito de Aveiro. Está ali entre Estarreja e Ovar, e que conta já com um festival muito importante também, que é o Festival de Cinema. O Festival de Cinema da Avanca é muito importante, já acontece há 25 anos, parece-me. Eu referi isso no meu trabalho sobre o festival. Penso que é 25 anos que já existe, sobre a direção do Costa Valente, que tem feito um trabalho brutal naquela terra. E que chama muita gente anualmente no mês de julho à Avanca. Nós havia uma vontade comum, éramos garotos, tínhamos 20 anos todos, ou menos talvez, e frequentamos vários cursos de teatro, por circunstâncias diferentes, caminhos que levaram à Albergaria à Velha, que é a terra do Ângelo, que é quem partilha comigo esta vontade, esta loucura de organizar um festival de teatro em Avanca, e sim, ele era impossível. Frequentamos um curso de teatro com o Vítor Valente, uma pessoa já com uma vida enorme dedicada ao teatro, que tem a companhia de jogo em Albergaria à Velha, e foi através dele que entramos quase todos nisto. No início, aquela vontade de arranjar um nome para uma companhia ficou com pinchas, foi infeliz, confesso, mas é o que é, e já tentamos diversas formas de contornar um nome. Copinchas porquê? Foi um erro na altura, quando começou a internet a surgir, houve a necessidade de criar um site e era com pinchas, mas houve um erro de alguém que quando fez o site escreveu só copinchas e só foi detectado passado muito tempo. Então ficou copinchas e até hoje é copinchas. Já pensamos diversas formas. CH, com X, sem X, com S. Diversas formas de tentar dar a volta ao assunto, mas é o que é. O nome também não tem que... O nome é só um nome.
E desde aí as coisas tiveram um caráter evolutivo natural, diversas criações, diversos textos, muitas performances, crescemos muito na rua também, muita coisa na rua no início, muito teatro de rua, muita abordagem próxima, teatro de improviso, close-up, mesmo desenrasca-te, safa-te, uma escola brutal que nos muniu de ferramentas e que talvez nos tenha dado uma coisa que foi fundamental para criar raízes e para ter a iniciativa e a loucura. Eu gosto de chamar loucura ao ato de fazer lá um festival, não sei porque eu gosto disso. E talvez tenha sido a rua este lado do errei. Siga para a frente, desenvolve, dá a volta, faz, improvisa. É preciso construir um elemento cenográfico. Ok, vamos nós construir um elemento cenográfico, não há meios para mais, fazemos, construímos, desenrascamos, talvez seja a palavra correta. As coisas foram tendo o seu processo natural até que fizemos 20 anos no ano passado, 20 anos de companhia, corremos grande parte do território português, continental e ilhas. Quantos são? É uma companhia, temos 2 pilares, que sou eu e o Ângelo, e temos várias pessoas de Lisboa também, inclusive, que trabalham connosco, que vão de Lisboa à Avanca fazer ensaios, entram em residência, criam, constroem, também transportam este lado de cá para lá, embora estejamos sempre conectados. Este de lá para cá cria alguma distinção, talvez desnecessária, mas no meu discurso, mas foi o que acabou de acontecer, é o que é. E trabalhamos com músicos, vamos convidando pessoas, ou abrimos audições, que as pessoas concorrem, fazemos a audição, escolhemos a pessoa que achamos que se enquadra ou que tem um perfil para determinado. Ou seja, neste percurso todo já passou muita gente na companhia mesmo. Estou eu e o Ângelo como os pilares, mas já há muita gente que já lá passou e que continua a passar. E que nos ajuda também na produção quando do festival. O ano passado foram os 20 anos, fizemos um tom de reflexão, para onde é que vamos, o que é que somos, não é? Se calhar fomos fazer um Interrail e viemos com uma bagagem cheia de experiências e agora vamos ver o que é que o Interrail nos deu. E a verdade é que surgiu esta vontade, lá está, a loucura, de organizar o Festival de Teatro em Avanca, com uma programação o ano passado, para o primeiro ano que consideramos que foi um passo muito grande, que contou com o apoio da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal de Estarreja. Conseguimos ter lá o bando com o Afonso Henriques, no espetáculo de 82, já vai no 4º elenco. Como sabe lá. E que o trabalharam para fazer lá, só no Alavanca. Novo elenco. Com o novo elenco, é o 4º, no meio desde 82, já vai há muito tempo. Portanto, já está na história. Já está na história, exatamente. O Alavanca já está na história, pelo menos do bando. E para nós sempre foi uma companhia de referência. O João Britos, todo o trabalho, todas as pessoas que o acompanham, toda a simplicidade que existe em volta de um olhar sobre o teatro e uma reflexão sobre uma condição de vida humana que é simples e que se propõe só a contar uma história de uma forma simples e criativa ao mesmo tempo. E conseguimos tê-los lá, foi maravilhoso. Mas isto começou para além da vontade, depois de diversas reuniões que tivemos os dois, com mais um outro parceiro, pessoas que estiveram connosco na produção, malta de cá, de Lisboa também, que se deslocou, mais uma vez digo, que se deslocou de Lisboa para a Avanca, precisamente para nos ajudar na produção. E sabíamos que íamos ficar a zeros, tínhamos um fundo da companhia que ia ficar completamente a zeros, e assim foi, ficamos a zeros, mas a coisa aconteceu. Poderia correr muito mal, podia correr bem, o balanço foi muito positivo. Logo na primeira abordagem, a Avanca é a minha terra, foi lá que eu nasci, e eu estive sempre muito fora de lá. E quando chego lá, eu conheço as pessoas todas por condição, porque é um meio pequeno, porque conhecem a minha família, porque nos conhecem de alguma... Embora façamos muito pouca... Até agora, mas anteriormente, antes do festival, fizemos coisas muito pouco significativas lá
de conteúdo artístico e de oferta para a comunidade. Foi tudo, lá está, a história do Interrail. Andamos no Interrail e voltamos a casa ao papai e à mamã para o conforto do lar. Lá, em Avanca, para além disso, também é importante referir, temos uma escola primária que ficou desativada e que nos cederam. Lá está, esta questão também da periferia, há espaço, há oportunidade, precisamente. E nós agarramos essa oportunidade, já temos um espaço há muito tempo, desde que a escola ficou, porque não havia alunos. A escola primária encerrou e deram-nos parte da escola primária para podermos usufruir, e muitas das nossas criações, hoje em dia, fazemos questão que passem pelaquela escola que se chama Escola de Água Levada, que é em Avanca. A vontade ficou materializada em 3 ou 4 folhas de papel. Chegamos perto, já sabíamos quem queríamos, fizemos essa abordagem. E uma coisa muito, muito importante era, e que foi sempre uma condição nossa, da companhia, era com a Câmara, com a Junta, com a paróquia, dá igual, o festival vai acontecer. Seja com amigos, com permutas. Vejo tu cá fazer um espetáculo, eu ia fazer um espetáculo. Não há dinheiro, não há. Ou se há dinheiro é a mesma quantia, que é o que muita gente faz isso hoje em dia. Isso faz mais, mas acontece. Mas ia acontecer. A verdade é que o festival Alavanca ia acontecer. Quer houvesse a ajuda da Junta de Freguesia ou do município de Estarreja. E na verdade também na nossa vida temos uma coisa que é o não é garantido, não é? Então chegamos perto dessas entidades e foi simples. Foi mais simples do que aquilo que imaginavas? Foi, talvez. Foi um bocadinho mais simples do que aquilo que eu imaginava. Pensava que talvez as coisas tivessem que sofrer um lado mais burocrático de candidatura, porque institucionalmente temos uma associação, que é o guarda-chuva da companhia, que é necessário. Sabemos que havia outro percurso, talvez, para conseguir realizar isto. E a verdade é que não foi nada difícil. Começou também com uma proposta. A Avanca tem um auditório paroquial com uma capacidade. O auditório foi construído ou finalizado em 90, no início de 90, e não tem qualquer condição de olhar técnico e de recursos técnicos para concretizar um objeto artístico, seja em recursos de luz, de som, seja o que for. E uma das condições do festival também era deixar alguma coisa para a comunidade. Então houve esse melhoramento do auditório com o planejamento. Para já, foi o planejamento do ano passado, com pernas, pano de fundo, uma coisa com critério, que pudesse criar as mínimas condições para receber as companhias que queríamos ter. E para conseguirmos fazer espetáculos como o ano passado, que seriam impossíveis com sem planejamento. como aquilo estava. Era exatamente. assim umas coisas estranhíssimas. Este auditório, enquanto gestão, também é dual, porque aqui é o centro paroquial. Nós gostamos de chamar auditório da Avanca, mas o padre gosta da palavra paróquia. Aquilo é nosso, atenção. E há ali, lá está mais uma vez, a questão da igreja, com a junta de freguesia, a política, não é aquilo. E nós andamos ali sempre com pinças. Sim, lá está este lado de Oleiros, não é? De que referimos sempre muitas vezes e que deu um mote e que dará um mote gráfico para este ano para o Alavanca. A verdade é essa, precisamente. Dará um mote para este ano, já está, foi entregue ao meu ilustrador, que já está a trabalhar na ideia. E é este lado do contorno do Sr. Padre, olá Sr. Padre, como está, e tal. E nós ouvimos o Padre a falar de A, B ou C, e nós tudo bem e tal, falo à vontade, desabafo, faça o que quiser. E há este tom de contorno, de ajuste, que eu acho que é super importante e que não acontece atualmente, é uma pessoa ajustar-se sem ferir os seus princípios. Isso nunca. Mas este tom de ajuste institucional, porque não deixa de ser, não é? Instituição igreja, instituição junta, este tom de ajuste, contorno, esta flexibilidade que existe, acho que é importante. E assim foi. Conseguimos fazer o planejamento do auditório, conseguimos receber lá 3 espetáculos, conseguimos que essa transformação
seja para usufruto das demais iniciativas que acontecem, sejam de caráter escolar. Há outro ambiente que se criou naquele auditório para a comunidade, porque é importante fazer isto para a comunidade e envolvê-la nisto. Neste caso foi no auditório, em formato de auditório e no benefício do espaço físico e da sua transformação, mas ficou isso era um dos nossos principais objetivos. Era esse melhoramento, até por objetivos que posso falar mais adiante, de futuro, de uma programação regular, quem sabe. Pois com a Câmara Municipal foi interessante também eles perceberem a maturidade que o Interrail nos deu, que eu acho que também tinham uma ideia de nós que não nos conheciam verdadeiramente, também se calhar nunca nos demos a conhecer, porque optamos sempre por caminhar em torno de peregrinação e de aprendizagem, carregados de poesias, talvez, às vezes, outras vezes utopias, outras vezes desilusões, por aí. E acho que a Câmara também ficou super interessada, porque a verdade é que no Distrito de Aveiro, e nós falamos disso, Vera, uma vez numa conversa que tivemos, não sei se foi em formato de seminário ou não, ou se foi este, não me recordo, que foi Espaço em Branco, espaço vazio, que no teatro falamos tantas vezes. No Distrito de Aveiro não existe um festival de teatro profissional. No Distrito, Espaço em Branco. Mas só conseguimos perceber isto depois de acontecer o festival. Atenção, não foi no início, não. Vamos fazer isso porque não. Não, olha, afinal não há nada. E a coisa foi por aí. A Câmara apoiou 100%, não, 100% a iniciativa, não o financiamento. Com uma condição que era estender o Festival de Teatro de Avanca, o Alavanca, o Festival de Teatro de Avanca, ao CTE, ao Cineteatro de Estarreja. Nem seria possível de outra forma. Nem seria. Sim. Não teríamos estrutura ainda. Não, exato. Para receber o bando, nunca, jamais. Não havia recursos técnicos. Tivemos, nos espetáculos que lá tivemos que contratar uma empresa de luz e som para poder ajustar minimamente o desenho de luz que era proposto, mas nem sempre foi fácil. Mas foi possível, com esses ajustes e com alguma paciência. Então, uma das condições de Estarreja para eles não financiam, quer dizer, é um género de financiamento, é indireto, porque eles pagam-nos um espetáculo. Ok? E vai acontecer este ano com o Teatro Nacional 21, com o Veneno, do Albano Jerónimo, e que vai estar este ano e vai estender esta vez, porque lá está, a Avanca não tem condições técnicas para receber um espetáculo desse formato. E que no fundo também entra na programação do próprio teatro. Sim, ou seja, há aqui precisamente, um ênfase no quase acolhimento do Cineteatro de Estarreja, do festival, e não só do espetáculo, do festival, a verdade é essa. Até porque a forma como comunicam posterior é essa. É um espetáculo que vem de uma extensão do Festival de Teatro da Avanca. Há aqui um género de lá está, mais uma vez, de contorno, de ajuste. Nós queríamos que não sentimos que perdemos domínio sobre nada, não tem a ver com esse sentimento de posse, atenção, tem a ver de uma forma para chegar a um fim. E de um espetáculo com... Há vantagens mútuas. Sim, acho que sim. E conseguimos criar aqui esta, chamemos-lhe parceria, porque a verdade é que ela aconteceu, e como com a Junta, como com o Centro Paroquial, como com... depois é giro, porque também, por exemplo, nós precisamos de um assistente de sala. O auditório da Avanca não tem o Centro Paroquial da Avanca, mas se vocês virem as fotografias que está no site do Alavanca, o auditório tem muito potencial. Muito potencial. Muito potencial. Não tem uma profundidade maravilhosa, tem um proscênio muito curto, mas tem um potencial grande. Tem um potencial grande para muitas coisas, para além daquelas que se fazem. E que nós, inclusive, fazemos. Aquilo pode dar asas para mais. Eu estava a dizer, perdi-me entretanto... as parcerias. Entretanto, precisamos de pensar auditório. Falar dos escuteiros. Exatamente. Conseguimos envolver os escuteiros, foi interessante esse lado, porque nós trazemos, lá está, essa bagagem, esse conhecimento também da dinâmica de uma sala, do que é... Tivemos que limitar também lugares, tivemos sempre importante referir isso, talvez,
um número de público com uma média de 120 pessoas por espetáculo. O que nos pareceu importante. Pago, atenção, é importante referir isso. E uma média sempre de 120, que chegamos a essa, mais coisa, menos coisa, e conseguimos mais ou menos esse número. A única coisa que não foi paga foi os espetáculos que nós fomos fazer às escolas. Exatamente, sim. Isso e este ano vai ser a mesma coisa. Este ano vai ser ao contrário, não vamos às escolas, vêm às escolas ao auditório, mas é título gratuito e vamos alargar o espectro de escolas que... No número de escolas. São quantos atores a trabalhar nessa peça? São vocês os dois? Não, nesta oferta para as escolas. O ano passado fomos nós. O ano passado fomos nós com o Dom Quixote e os Seis Coisas, porque tivemos nós que também fazer algumas coisas que nos dessem um suporte de programação sem recursos. Aliás, nós não tivemos caixa sequer. Foi um bocado loucura nesse dia, que fizemos 3 espetáculos à tarde e mais um à noite. E um à noite, o Pedro no Sapato, precisamente. Ou seja, é o que é lá está, olaria e é o que é e aceita. Há um problema, se o aceitarmos, transformamos esse problema. Se não o aceitarmos, ele continua a ser um problema. E o que aconteceu? Aceitamos, damos a volta, malta, é o que é, vamos embora, siga para a frente e depois refletimos sobre o que aconteceu e tentamos retificar alguma coisa. Estava a falar dos escuteiros. Na questão da parceria, do envolvimento da comunidade, que é super importante e genuíno. Eu às vezes acho que é um preconceito e um olhar deste envolvimento se calhar às vezes um bocado condenatório, mas isso tem a ver com o discurso e com pessoas que eu me cruzo dentro dos grandes centros e fora dos grandes centros. Porque a malta, não sei, este formato, temos de ser todos... A arrogância às vezes não condiz com a vontade e às vezes é uma barreira para conseguir alguma coisa. E então aqui simplesmente abrimos a toda a gente que quisesse estar. Temos uma grande lacuna que foi o grupo de teatro amador, que não conseguimos envolvê-los porque eles também estão um bocado... aquilo está um bocado disperso, porque é a malta mais velha, mas já podemos falar sobre eles. E dizer-vos que foi curioso e até com um tom de comicidade que aconteceu esta colaboração dos escuteiros, porque nós tivemos que explicar à malta como é que deviam receber uma pessoa, ou sob a nossa perspectiva, não é? Não temos receitas nem varinhas de condão. Mas como é que achávamos que era importante receber o público? E então, com aquele critério todo de se houver alguma coisa... abrem estas portas, tem que ficar aqui sempre 2 pessoas nesta porta, questões de segurança, porque aquilo não tem sequer um desenho de segurança, porque não foi criado na sua raiz para isso e atualmente não precisa, porque tem um registro distinto, um enquadramento jurídico diferente. E todo este lado da comunicação com os miúdos, do fazer entender as pessoas. Uma luta muito interessante foi: não entra ninguém depois do início do espetáculo. E havia malta a dizer: mas eu tenho bilhete, eu vou entrar. Mas o espetáculo era às 9h30, não pode entrar. Então aquela figura de escoteiro, que é sempre o unificador, não é? Aquela coisa do vamos lá malta, o abraço, está tudo bem, tudo ok. Não, teve que encarar aquela figura de uma frente de casa e dizer assim: não vais entrar porque o espetáculo já começou. É interessante este lado, toda esta... Porque também o público começa a estar a perceber que as coisas têm uma regra e que têm e que têm um funcionamento e que merecem e que quem está no palco merece o devido respeito e que esse tipo de coisa não deve acontecer. Questões de telemóveis, aquelas questões básicas que foi interessante mesmo a malta discutir. Já é assim, o telemóvel não. Mas não basta no silêncio, não, é melhor desligar, pode fazer interferência com o som e tal, aquela coisa. E foi interessante esse lado também, esse envolvimento, os miúdos estavam super concentrados na sua função e levaram-na de uma forma fiel até ao fim. Nos 3 dias, que foi o festival em 2019. Houve este envolvimento todo, mesmo da população. Este envolvimento foi interessante o processo de planejamento. Foram os serralheiros que foram para ali que nunca tinham feito nada daquilo.
E que éramos nós que dávamos instruções, fazemos assim, corta aqui, corta acolá. As pernas têm que estar assim, assada, cozido. Foi interessantíssimo e eles também apaixonados por aquilo. E um deles tinha feito teatro. E eles, espetacular. E depois nós íamos fazer o Pedra no Sapato. Então, mas vocês vão fazer um espetáculo que ninguém fala. Não, é só sapatos. E eles ali assim, tipo, uau. Sim. E esse processo foi muito giro, porque depois também está-se num sítio pequeno, as coisas falam-se. Chega-se à mercearia, fala-se, chega-se aqui, fala-se, e cria-se um burburinho, um buzz, como se diz, não é? E que espalha, ou a questão de metermos bilhetes a vender nas lojas. Numa retrosaria, por exemplo, que é onde toda a gente vai. Que a senhora conhece toda a gente, a senhora da retrosaria conhece toda a gente, de diversas formas, e vende os bilhetes. Ok, há coisas caricatas, há coisas que nós vamos, sei lá, precisamos de fita gafa. Vamos à drogaria comprar fita gafa. Olha, Luís, sabes que há espetáculo logo à noite? A sério? Então guarda-me lá 4 bilhetes que nós vamos lá ver o espetáculo. Olha, leva a fita, nem pagas. É interessante isto, é muito interessante. É um meio pequeno, é outra realidade. Não tem nada a ver com Lisboa, não tem nada a ver com o Porto. É um prazer tão grande, mas tão grande, levar à banca este tipo de coisa, porque é natural, não é... Não tem folclores, nem pretensões de... Nem sei dizer, isto acontece tudo de uma forma tão natural, tão espontânea, tão criativa, porque não deixa de ser criativa organizar um festival. Lá está a questão do improviso, do safa-te, do contorna, dá o salto, que é isto, levanta-te. Que faz com que as coisas aconteçam, quanto a mim, porque acho que é este pensamento simples, sem tentar explicar muito, obviamente, e já lá vamos, no critério de programação, há um critério de programação ajustado quanto a nós, segundo a nossa perspectiva. Mais uma vez digo que não temos uma varinha de condão que diz o que é correto ou não, mas somos conhecedores daquele meio. A verdade é essa. Ao ser conhecedores daquele meio, podemos arriscar dar às pessoas o que elas não estão habituadas a receber. Porque temos margem para que isso aconteça. As pessoas, o ano passado aconteceu, com a Companhia Mandrágora, eles estiveram com um espetáculo lindíssimo que é a Aurora, Companhia Mandrágora de Gondomar. Estão sediados em Espinho atualmente, próximo lá de Avanca, que também tem longa tradição no teatro com objetos, com bonecos. Um espetáculo que se chama Aurora, que aborda a questão super atual da poluição. Aquela zona de Estarreja, tem uma indústria química muito forte. Passamos lá todos os comboios, cheira mal, muito mal. Ok, estamos a passar ali em Estarreja. Pois toda a gente sabe, reconhece, já é quase Pavlov, não é? Aquilo já é claro. E então quisemos levar esse espetáculo porque vem contrariar ou vem tentar passar uma mensagem de que estas mudanças, a questão da poluição e tal, e não sei quanto. E houve um senhor no fim, que eu conheço desde garoto, ou melhor, ele conhece-me a mim desde garoto. Que é muito escuro o espetáculo. Que é muito escuro, é um espetáculo. Tem caveiras. Tem caveiras, que é aquele sinal do resíduo tóxico, precisamente. Eu disse, Júlio, tu metes a tua filha a ver o Senhor dos Anéis e a CMTV, meu. Há este debate. E isto é interessante porque provocou alguma coisa, mexeu com algo, seja com uma opinião positiva ou negativa, dá igual. Mexeu. É como estarmos aqui hoje, estamos poucos. Mas já está, o Alavanca já se movimentou, a página já foi vista, se calhar, ou se calhar temos o prazer de estar aqui todos hoje. Exatamente. E de outra forma não estaríamos. E isto, o que uniu este momento, e eu agradeço-vos a todos por estar aqui, é precisamente o Alavanca, independentemente dos 300 que aqui estão, não é? Silencioso e tal. Mas olha, tu dizias em relação a esse senhor, o Júlio, ele fez-te um comentário em relação aos sobre o espetáculo, sobre as caveiras. Isto para vocês perceberem a realidade
e o desconsumo cultural que existe. Mas ali era uma questão de que não era um espetáculo apropriado para crianças. Mas a justificação que ele deu foi porque tinha Pois, caveiras. aquilo é um espetáculo escuro, quer dizer, E era grande, é se verdade. queres era passar uma grande. mensagem de uma coisa que é má, não vais mostrar flores, não é? Parte-se do princípio, explorar não é por aí. Agora tens um desafio, concluir o teu mestrado, mas independentemente disso, o desafio é um texto grande, é um texto importante. E Um atualmente trabalho de texto, sim. Tens um desafio agora pela frente. tenho um desafio. Sim, mas sim, o mestrado cruzou-se neste. Se calhar deu motes ou cruzou-se em tudo isto. Alavancas. São alavancas, sim, precisamente. São alavancas, acho que sim. Sim, agora, como projeto final de mestrado, em estudos de teatro, vou levar a cena um texto do século XVI, do António Prestes, o Alto dos Cantarinhos, que é uma estreia absoluta, nunca foi a cena, e E que vais mostrar em Avanca. que eu quero mostrar em Avanca, sim, que eu quero mostrar em Avanca. Quero mostrar em Avanca, quero mostrar em Lisboa e quero mostrar em Torres Novas. Porque este autor, este dramaturgo António Prestes, é de Torres Novas, terra que eu atualmente habito. E sim, é o trabalho final do mestrado, e esse novo desafio que está a iniciar o processo agora e que eu espero que fique concluído até o final do ano. Oh, Alexandre, queres colocar alguma questão? É tão diferente da leitoaria, não é? É engraçado. Se calhar, desculpa, Alexandre, punha-te uma questão. Depois do que ouviste, desta realidade completamente distinta, tanto de recursos, como de acesso acesso ao... Acesso à cultura? À criação? Sim, à criação. também precisa, e há condições para que ela aconteça, mas este acesso fácil, eu quero falar com a vereadora, falo com a vereadora hoje à tarde. Ou quero falar com o Presidente da Junta, falo amanhã de manhã. É simples este acesso. Se calhar também em tom de pergunta ou de mote ou o que seja, perguntar também, depois deste discurso todo, o que é que sentes que é diferente, verdadeiramente diferente, de um meio como a Avanca, que tem 2 mil habitantes, para esta realidade de Lisboa. Para além daquelas coisas que são quase palpáveis, não é? O que acabaste de dizer, acho que aponta um pouco para isso, não é? Essa proximidade no contacto com o poder local, por exemplo, não é? E quem diz o poder local diz todas as outras instâncias que tu mencionaste, dos escoteiros, a paróquia, a senhora da retrosaria. Outra coisa que há pouco mencionaste também acho muito indicadora dessa proximidade, que é vocês têm uma escola. Quer dizer, aquilo que só porque, como eu vim aqui um pouco também falar antes com a professora Vera sobre a leitoaria, é a situação quase radicalmente oposta em que nós andamos a pagar do nosso bolso um aluguer de uma antiga oficina onde chove dentro, para poder trabalhar. E vocês ganharam uma escola. Não há alunos. Pois. Então, com certeza que eu fico com essa sensação de que há, também não sei até que ponto, como resultado, vocês serem pessoas que têm uma relação familiar, pessoal com a terra, mas boas acessibilidades, não é? Não há essa questão de ser mais conhecido, menos conhecido, filho. Não há isso. Tanto mais que esta escola é partilhada com outras associações. É uma escola que fechou. Há várias associações que não tinham espaço e as associações que não tinham espaço, ok, temos este espaço, querem, e coabitamos com outras associações. Quanto à questão da acessibilidade à vereadora ou ao Presidente da Junta, é esta questão de ser um sítio pequeno. Claro. Não é mais do que isso. Sim, não estava a querer insinuar que vocês tivessem um canal VIP, não era bem isso, não era aí que eu queria chegar. E, portanto, para construir este projeto, tens que estabelecer também as tuas parcerias, chamadas parcerias locais, e
enfim, em cerca de 5 meses não foi possível levar a bom termo, digamos, a formalização da intenção de estabelecer uma parceria. Formação da intenção. Dizer uma carta que diga tem interesse, esta pessoa ou esta instituição, no caso a Junta, tem interesse ou declara-se interessada. Isto não foi operacional. Não se conseguiu operacionalizar. Portanto, ao ouvir isso que me dizes de se eu quiser agora ligo para lá e amanhã de manhã ou amanhã à tarde estou a ter uma reunião, é justamente a manifestação de um meio onde esse contacto é mais fácil. Pronto, por outro lado, também me dás nota daquilo que há pouco conversámos lá fora, assim muito rapidamente, que tinha que ver com as assimetrias que o país tem, não é? De hábitos culturais, de hábitos de fruição, seja da oferta, por parte das instituições, dos poderes e dos próprios grupos e organizações, seja por parte das pessoas que frequentam, não é? Dos hábitos culturais destas pessoas, e acho que dás nota de uma realidade que eu conheço um bocadinho das minhas experiências, das apresentações de trabalhos fora de Lisboa, de trabalhar fora de Lisboa, a dar aulas, e que realmente são indícios de um país muito assimétrico, a múltiplos níveis, e a cultura será disso sempre um espelho, não é? Será sempre disso um espelho. A população está assimetricamente distribuída, os rendimentos estão assimetricamente distribuídos e, portanto, não é completamente surpreendente que os hábitos e não é a carteira cultural dos nossos concidadãos também seja assimetricamente distribuída. Não fico muito feliz de ouvir um bocadinho da vossa aventura, porque realmente penso que a única forma real de ir encontrar vias de transformar estas assimetrias é viabilizar, de algum modo, que a própria oferta contradiga aquilo que é o dado hoje de contraste ou de assimetria que sabemos, não é? Que sabemos que o Porto, Lisboa, talvez Coimbra, Évora, falar de grandes cidades onde há universidades, isso atrai uma população jovem, há uma certa estrutura de alguns teatros municipais e alguma relação com grupos históricos, e que isso vai promover, não é, ao longo do tempo, uma certa dinâmica em que esta oferta é continuada, e a relação com as escolas faz com que as coisas deixem de ser também um mito qualquer, e se torne tudo mais simples, mais fácil, menos complicado, menos estranho, assim no limite, e possa vir a integrar o dia-a-dia das pessoas, porque acredito que a cultura pode nos ajudar a viver, e nessa medida eu sinto-me mais feliz por poder ter livros, por poder ir ao cinema, por poder ir ao teatro, por poder ir a um concerto, porque isto realmente faz-me falta. Eu tenho uma amiga que eu gosto muito de citar, que diz que a arte devia estar na roda dos alimentos. Ah, que lindo! Adoro! É proteico. É tudo, vitaminas, tudo. Aquilo são os metais raros, assim, os micronutrientes, ou se preferirmos, aquilo é como o kefir, é um probiótico, sim, não é? Sim. Isso vai transformando e renovando. Alimenta, trabalha-nos a imunidade. Esse espaço de diálogo, por exemplo, que tu mencionaste, com um senhor que te vem no fim da apresentação do espetáculo interpelar e questionar sobre a oportunidade daquilo que estavam a apresentar para o público a que supostamente ele se dirigia, parece-me um maravilhoso lugar do debate do diferente, não é? Porque acho que
tenho estado a pensar um bocado sobre uma coisa do silêncio. Convidaram-me para participar num projeto cujo grande mote é o silêncio. E que são um conjunto de conversas com pessoas de diferentes disciplinas. E eu tenho andado a pensar um bocado sobre isto, sobre o silêncio. E eu, entretanto, por outras coisas estou a mexer. Bom, e se vocês me deixarem, eu fico para aqui a fazer o podcast inteiro. Mas a fazer a preparar um trabalho com uma peça do Shakespeare que é o Coriolano. Tragédia de Coriolano, normalmente a tradução em português, Coriolanus. E o Coriolano tem uma série de aspectos curiosos acerca do silêncio. Primeiro, Coriolanus é uma peça de guerra, aquilo é a história de um general romano que é um demónio na guerra, vence tudo, toma uma cidade praticamente sozinho e é recebido em Roma como um herói. E ganha o título de Coriolano porque a cidade se chama Coriolis, essa que ele conquista. Contudo, ele odeia o povo que acha cobarde. E desta tensão resulta que ele, por uma espécie de intriga entre os senadores da República Romana, venha a ser expulso de Roma. E ele então decide juntar-se ao inimigo para saquear Roma. E então, já no quinto ato, depois de uma série de comitivas de pedidos de clemência, vem a mãe, com que ele tem uma relação estranhíssima. E é nesta cena em que a mãe pede para ele voltar atrás que aparece uma das únicas 3 indicações das 37 peças de Shakespeare. Uma das únicas 3 indicações em que diz: segura-lhe a mão em silêncio. Então o silêncio ali é este momento em que ele, que é incapaz de falar. Portanto, ele, outras cenas anteriores durante a peça, ele, portanto, com 2, 3 provocações, sobe-lhe a mostarda ao nariz e ele atira à mesa e ameaça toda a gente de pancada e vira as costas, etc. Mas ali, por intermédio da mãe e no espaço de um certo silêncio, ele inflete o seu ódio de vingança e propõe uma solução conciliadora. Mas aparecem outras coisas. O silêncio aparece em outros momentos. Por exemplo, aparece já no fim, num momento em que o povo, que ora o aclama como herói, ora o expulsa como traidor, está dividido e uns acusam-no e outros defendem-no, e os que o defendem dizem: silêncio, não o ultrajeis. Ok. Então aqui já não é um silêncio como um espaço de reflexão, é um espaço de embate, de tensão. E há ainda um ou outro momento em que o silêncio desempenha um papel nesta tragédia. Mas eu tenho isto tudo por causa do senhor que te veio interpelar. Sim. Então, eu também, a primeira coisa, antes até de chegar ao Coriolano, que me apareceu assim que me convidaram, foi uma frase de um outro escritor inglês, por acaso, que é o Howard Barker, que numa peça, uma das personagens diz, é uma reescrita do Barker, do Tio Vânia, do Anton Chekhov. E ele, a personagem diz: chega de silêncio, acabou-se o tempo do silêncio. E a escrita do Barker, que chama o seu próprio teatro da catástrofe, é uma escrita muito tempestuosa, turbilhonar. Chega de silêncio. E eu gosto das coisas do silêncio. Porque, no meu entender, eu acho que a cultura é esse espaço de encontro das diferenças. Mas, contudo, se não houver um espaço de silêncio, não pode haver a fala e a escuta. Não é? Alguém tem que estar em silêncio para que o outro fale. Então acho que o silêncio é um espaço. É uma espécie de espaço onde pode acontecer o som.
não é a ausência de som. A gente vai ao dicionário e está lá que o silêncio é uma espécie de... Quase todas as entradas, as definições falam de ausência. Remeter-se ao silêncio. Sim, não sei. Há alguma outra só noção positiva, digamos, afirmativa. Mas eu acho que esse não é tanto a ausência, mas é uma espécie de um vazio... um balão carregado que de potencial e que flutua, e quando chega ao fim da experiência, no caso um espetáculo, sobe porque o ar é quente, porque é abraçado tanto de um lado como do outro, sobe, e então há esse confronto direto, não é, do receptor daquela informação. Mas é precisamente esse espaço, e falando no silêncio, é precisamente esse espaço que nós queremos proporcionar com o festival de uma forma aberta, sem pôr os interesses pessoais à frente. Sempre que um gajo põe os interesses pessoais à frente, aquilo não vai ser bom. Que queremos entregar à população. No caso local, nós queremos estender isto a outro espectro também. Porque só com esse espectro, lá está, este balão de ar quente, se for grande, vai subir. E quando digo subir, não tem que ser uma subida de chegar aos 500 lugares, não sei do que, não é isso. Vai subir na imersão que o próprio público tem, ou na digestão que o próprio público tem para com este festival. E a intenção deste ano é uma luta constante que temos estado. Ele vai acontecer agora, não vai ser na mesma data, por um conjunto de circunstâncias, vai ser no fim de semana de 25 de Abril. Vai ser no fim de semana de 25 de Abril, vai ser 23, 24, 25 e 26. É mais um dia, atenção. Tem um dia, o ano passado foram 3, este ano vão ser 4. Nós ainda vamos ter que fazer um espetáculo este ano também. Vamos fazer no último dia. Estão convidados, não só para o nosso. E de comboio é rápido. São 3 horas de Lisboa, no Intercidade, ou no Regional são 5, mas dá para ler, dá para ver uma paisagem, não sei, em movimento. Este ano vão ser 4 dias, isto já um bocadinho canalizando. E já tem uma programação fechada? Já, está definitiva, está fechada. Este ano estamos a tentar outras parcerias também mais do âmbito nacional, porque nós estamos a precisar de criar um histórico tanto de arquivo material, de registro, para que possamos fazer eventuais candidaturas no futuro. Mas que isso, não, como disse de início, o festival vai acontecer sempre. Seja com a junta, seja com... Enquanto nós tivermos força, vai acontecer, seja com o que for. Nós estamos a fazer este histórico, estamos a nutrir uma raiz, no caso ainda é muito só de vontade, mas que se vai refletir já este ano, parece-nos. Vai ter mais um dia, a programação está fechada. Isto é parceria de dimensão nacional. Estamos a tentar a RTP, tivemos uma abordagem recente a RTP, mas tivemos que enviar a programação fechada, foi enviada esta semana, embora já tínhamos um ou outro apontamento na formação, porque também tem uma oferta formativa. O festival, o ano passado, teve a narração, ajuda, mas foi com a Isabel, voz de narração, com a Isabel, e que tiveram profissionais da área do teatro a usufruir dessa formação, e esgotou, foi rápido. E veio malta de Coimbra, do Porto, que se deslocou à Avanca para receber essa formação. Este ano vamos ter uma masterclass de teatro de improviso, também de uma atriz da Ana aqui de Lisboa, que trabalha connosco, e vai dar essa masterclass para profissionais da área, e vamos ter uma oferta para a comunidade de construção de formas animadas e para a família. Ou seja, o miúdo é acompanhado pelo pai, ou pela mãe, ou por um irmão mais velho. Ou seja, há este envolvimento interessante da família, da comunidade. Acho que é muito giro esse lado, e é super
primaveril, quase. E o festival. Até porque o mesmo formador é quem na quinta-feira, portanto no dia 23, vai fazer o espetáculo para todos os miúdos das escolas. Das escolas, precisamente. Que pode haver o interesse. E então ficou fechado esta semana, havia só esta questão da formação, ficou fechado e enviamos para a RTP porque eu liguei e tal, para a Antena 2, não sei o quê, tenho que ir aqui. Então aquilo vai ser sujeito a uma aprovação, não sei qual é o critério, desconheço, a uma aprovação, não sei se tem a ver com um critério artístico ou meramente de conteúdo, porque podia ser também uma coisa que tivesse conteúdos que não interessassem à parceria, não é? Sim, tem que ser. Mas, obviamente, talvez ganhe um espectro também. A verdade é que estamos a receber propostas espontâneas, não fazemos open call, porque não é o nosso critério fazer open call. Nós vamos ver espetáculos ou conhecemos já companhias no nosso trajeto que convidamos e que não há aquela enviem e agora nós vamos escolher e vou escolher aqui nos dossiês a ver o que é que serve os interesses do festival. A verdade é que estamos a receber já espontaneamente várias propostas que estão a ser guardadas com devido respeito, porque para além de fazedores de um festival ou de oleiros de um festival, também conhecemos o outro lado, que é o da execução, o que é de fazer uma criação e a dificuldade de elevar, de lhe dar continuidade e que não seja 2 ou 3 apresentações no meio de tanto trabalho e pedaços de nós que lá ficam pendurados para depois ficar arrumado na nossa escola primária. Por muito que se envie para teatros, daí eu há bocado dizia, eu não sei se hoje em dia há programadores, se há agendadores. Qual é que é o programador que vai ver os espetáculos? Não é? Se calhar é um bocado do open call, escolhe este. Vão ver. Eu não sei, nós nunca nos apareceu nas salas a ver os nossos espetáculos ou perguntar, olha, gostávamos de ver o vosso espetáculo, onde é que vão estar? Se calhar estão lá, mas assim nunca houve pois. Como é que se sai? Como é que se... E isto para vos dizer que é criterioso a nossa abordagem na escolha do espetáculo. Ao mesmo tempo, ter uma oferta que se enquadre no olhar que nós achamos, ou melhor, que se enquadre nesse espaço de silêncio que acabaste de falar. E então no critério de programação há esse cuidado, há essa escolha. Este ano, ainda mais do que o ano passado, tem sido horas de dedicação de... Espera aí que eu já te ligo. Deixa-me meditar mais no silêncio sobre isto e então já te ligo. E só ligo daqui a 3 horas e olha, não sei o que é que vai ser ainda. Ou seja, dorme-se, dedica-se, há tempo, há trabalho, há molde, há roda de oleira. Eu adoro essa coisa do oleiro, adoro, isso é espetacular. E condiz com a zona. Do tempo, do há tempo. Sim, há tempo. Para pensar o projeto. Há tempo. E este ano conseguimos fazer as coisas com mais tempo. Não é uma característica de um ator ou de um encenador fazer as coisas com... É que na semana nós fazemos tudo. Sim, também é verdade. Página, tudo. O Anjo tem conhecimentos informáticos também, consegue. Aliás, isto é uma característica da companhia desde sempre. Só nunca fizemos foi figurinos. Sim, isso figurinos. De resto, mas olha que... e sites e por aí fora, fomos sempre sim. Por isso este tom do artesanato e esta ligação com a olaria é interessante porque uma peça de artesanato é única. Não é construída em série, não é uma linha de montagem. Leva o seu tempo. E leva o seu tempo. Daí esta questão. E esta frase que eu nunca dei valor até ver quer dizer, eu escrevia para o trabalho, dei-lhe valor, obviamente, e pensei nela quando a escrevi. Mas destacá-la foi interessante e deu-nos um mote importante para este ano. Deu-nos um mote muito importante. Lá está, estamos aqui, nós e os 300 estão aqui. Estamos aqui empacados com cartazes, como é que nós vamos? E esta frase abriu assim um espectro interessante. Obrigado. Estamos, se calhar, eu não sei, estamos dentro da nossa hora. Não sei se querem colocar mais alguma questão ao Eduardo.
Alexandre, estás... Nós estamos a falar só de mares de rosas, mas nem tudo é um mar de rosas. Ah, não atenção. sabia. Temos tido nãos, muitos nãos. 20 anos de trabalho. E Temos tido Lá muitos nãos. Ainda há pouco, quando viemos para cá no comboio, tivemos de um possível apoio que não. Que Que é esta coisa que nos que este falta. ano não. Este ano não, nem o ano passado aconteceu, mas que não. O outro lado, que há bocado falávamos, que é, sei lá, formação para como conseguir fundos. Pois. Que o Coffee Pass acontece Lisboa. Algumas coisas no Porto, que depois há aquela questão, pá, mas este fim de semana tenho espetáculos agendados, não posso. E há uma série de formações que são necessárias, que já passou pela nossa cabeça ter esse tipo de formações no próprio festival. Uma coisa mais, chamemos, burocrática. Eu acho Na área da muito produção. útil, muito útil, não é? Fica para o ano, tal como para o ano já temos, este ano ainda não vai acontecer, que é trabalhar com a comunidade, estava para ser este ano, vai ser para o ano. E que nos falta essa bagagem, não é? Porque ao fim e ao cabo nós estamos no palco. E mesmo assim já fazemos muito escritório, basicamente somos hoje que fazemos tudo, produção, telefone, que é o outro lado. Se há vantagem, uma coisa que eu agora me referi e que me lembrei, que nós somos uns privilegiados enquanto companhia. Nós há 20 anos tínhamos uma sala para trabalhar, a Banda Visconde de São Rei. Se não fosse a Banda Visconde de São Rei, não seríamos o que somos hoje. Um espaço, tomem lá a chave, trabalhem, é o vosso espaço. Uma filarmónica. Da banca? Não, claro. Não numa terra ao lado, Salreu. Outra freguesia. Uma freguesia pequenina ao lado. Termos essa vantagem, como é fácil chegares a um serralheiro e faz-se, e as coisas não são caras. Imagino que aqui que eu preciso de uma estrutura qualquer, isto quando não somos nós a fazer. Porque é engraçado que todos nós três na altura com o Efren, todos venimos um bocado de uma área mais das engenharias, e encontramos aqui. Há esse lado dessa vantagem. Depois também há o não estar nos centros para as outras coisas. Pois, com uma formação que tu estás a dizer, Então, formação, para concorrer a concursos, para os formais, para produção, claro. para gestão. E o meio, quem não é visto não é lembrado. O conhecer, o estar, a oportunidade. E nós, enquanto companhia, temos muita dificuldade de apresentar alguma coisa em Lisboa. Nós este ano, e fizemos questão de vamos ter, porque queremos contrariar toda esta questão, isto que eu acabei de dizer, e alguém que desenvolve um trabalho num meio ainda mais pequeno que a banca, que é o Teatro Regional da Serra de Montemoro. Teatro de Montemoro. Sim. São maravilhosos, Conheço. fazem um trabalho que é qualquer coisa de... Só que epá, é tão genuíno, tão bonito, recebem tão bem, tão verdade tudo, e eles vão estar connosco este ano. Vão estar no 25 de Abril. No 25 de Abril, precisamente. Sabemos que vão estar com o espetáculo em Avanca, não é esta vez, vai ser em Avanca. E precisamente, às vezes com eles em conversa, eles também estão lá metidos, lá no meio da Serra de Montemuro, lá em Castro Daire, ali perto de São Pedro Sul, uma terra mesmo com... estamos a falar de uma questão de acessibilidade mesmo complicada. Serra. Sim, já lá estive com E eles. nunca deixaram de fazer absolutamente nada. E a nossa Montemuro já tem um caminho muito longo. E tem o Altitudes, que é um festival de referência em agosto, maravilhoso, que já tivemos o prazer de lá estar. E lembrei-me agora de falar neles precisamente porque também estou num meio que usam o que poderia ser adverso, usam a seu favor. E é um bocado o que nós fazemos. E atenção que estas coisas todas que nós fazemos, nós não somos donos de uma razão nem numa direção. Isto é uma partilha, um relato, não é um lamento, é um relato do que acontece na primeira pessoa. É importante, não foi... contaram-me, não. Eu tive as mãos com barro. Em que tive que molhar a esponja na água. Espremê-la e voltar a pô-la na água. Ou seja, há este... E isto é tudo desprendido de qualquer
terminologia que soa bem ao ouvido de alguém. Não. Isto é literalmente o que acontece e lá está. A adversidade pode ser transformada. Como eu disse no início, aquela questão do problema. Aceita o problema, pode transformar-se. Se não o aceitas, vai continuar a ser um problema. E as coisas vão acontecer este ano outra vez, cheios de vontade, alegria, noites sem dormir, faz parte. Muito bem, obrigada, Eduardo. Obrigado nós. E também obrigada por teres vindo e Obrigado. o Alexandre que está aqui connosco, o Alexandre Calado, o Ângelo e Leonor. a Leonor. E obrigado, é um Mas, olha, prazer muito grande. obrigada porque, e de perceber este encontro do Eduardo Dias e do Alexandre Calado, Avanca e Lisboa, eu acho este encontro maravilhoso, de olhar o Alavanca, são dimensões distintas, sabemos, mas vê-las aqui, hoje neste dia, para mim, realmente foi muito importante. Obrigada também por teres vindo, Alexandre. Obrigado. E vocês que vieram de Aveiro até aqui, obrigada também. Obrigada, Leonor. Ainda a ver. E até breve. Não, sim, esperamos voltar e é em verdade que estamos aqui. É ótimo poder partilhar desprendidos de modos e de preconceitos e poder partilhar isto e trazer o Alavanca a Lisboa para que Lisboa também possa ir um dia ao Alavanca e arranjar aqui uma Vamos Alavanca ajudar a divulgar o teu trabalho. que vá, É muito que vá importante lá. divulgarmos os trabalhos uns dos outros, do país se conhecer. Sim, às vezes também ficamos em silêncio, não é? não um silêncio receptivo, não é? Mas um silêncio ativo e A pensar como é que isto... como dizer, implosivo, digamos assim, um silêncio implosivo. Não... Sim, está lá dentro. Vamos ficar a pensar no que nos trouxeram aqui estes nossos amigos da Aveiro. E estão convidados para o Alavanca. E estar dentro dele também. Estar, não só para se sentarem Falta o Já há programa. programa e não fala do programa. Querem que fale do programa? Assim rápido? Sim, Até pode ser até sem... Sim. Em off. Nós vamos fazer já dia 27, talvez no Dia Mundial de Teatro, nós temos a possibilidade de uma saída com um espetáculo para a zona de Viseu, mas dia 27 vamos fazer um lançamento da programação, antes de um mês. Não quisemos fazer com uma distância grande, estamos a falar de um meio onde a informação se pode diluir, sim. Entre as promoções do Pingo Doce e não sei o quê. E no forte do Carnaval, nesta reja, Sim. temos que fazer uma separação. E não te esqueças dos descontos em cartão no continente e Exato. isso tudo depois cria alguma distração. Então vamos fazer 27, que é o marco do Dia Mundial de Teatro, e serve também para marcar esse dia. Vamos falar sobre a programação. Dia 23, para escolas, vamos ter marionetas da feira com o teatro tradicional Roberto. Com o teatro normal de Roberto, tradicional, que é o Barbeiro. Sim. No sábado vamos ter os 4 clowns do... Não, desculpa, 24 é o Veneno, esta reja. Exato. Teatro Nacional 21. No Teatro Nacional 21, aquele projeto dos jovens. Não, isso é o projeto de panos que eu tenho no Teatro Virgínia, que não tem nada a ver com isto. O Teatro Nacional 21 é a estrutura que está com o Luís Puto, com o Alban Jerónimo, com a Cláudia, o texto é da Cláudia, precisamente. É um espetáculo que é uma linguagem que nos apeteceu levar lá. Tem um tom de provocação, ao mesmo tempo uma questão também de identificação. Acho que há muita gente que se vai identificar com coisas que estão ali a acontecer e vai para casa e vai assim um bocado a suster a respiração, acho eu. Pareceu-nos, e foi um espetáculo que vi e que estudei de alguma forma. No 25, 4 clowns do Apocalipse, o Teatro Montemuro, à tarde formação, com o Masterclass de Teatro de Improviso e com construção de formas animadas com o Rui Sousa, e à noite... Os 4 clowns. Os 4 clowns, precisamente.
Ainda temos depois. Temos. É 25 de Abril, convidamos um amigo, porque isto também estende a um ambiente de café-concerto. Tem um café em Avanca, dos poucos que lá existem, mas tem um café. Avanca tem um café em que consegue uma licença até às 2 da manhã. E então vamos fazer um tom com as companhias, um tom de convívio, festa, conversa, estarmos todos num ambiente descontraído, que acho que é importante, cria Partilha, questão de empatia e tudo. O ano passado com a malta do bando foi super giro, no café. Pá, falamos, partilhamos dificuldades, coisas, isto e aquilo. Num tom de conversa simples. Domingo estamos nós com o Ameias, um espetáculo para a família. Que é só silêncio. Que é todo em silêncio. Mas com muita coisa dita, atenção. Muita coisa dita, é verdade. E queremos ver, ainda também, criar uma parceria com o Festival de Cinema da Avanca, que acontece há 25 anos. Como vos disse no início da conversa, é uma referência. Festival de Cinema, Festival de Teatro. São linguagens diferentes, mas que se podem cruzar. Então já conversamos com o diretor, que nos damos muito bem, com o Costa Valente, e então queremos fazer também. Não sabemos se vamos fazer, talvez porque não vamos ter tempo enquanto produção e toda aquela turbulência e execução e tudo junto, e montagem, desmontagem, toda esta coisa bonita que envolve um festival, que é cansativo, mas é um cansaço importante. Abrir uma conversa de o que é que foi há 25 anos pensar no Festival de Cinema e o que é agora, passados 25 anos, pensar criar um festival que tenha uma continuidade e que esperemos tenha uma longa vida de teatro. E então Costa Valente nos trouxe disponível também para isso. Acho que vamos criar aqui também esse mote de conversa. E pronto. Muito bem. Talk, arte e cultura em cima de uma mesa sem hora marcada. Com Vera Borges, do CIES Isqueté.